O nosso tema no mês de março, como já foi dito, já foi lembrado aqui pelo Tássio, é identidade perdida. Tenho dito aqui nos inícios, que antigamente, se você dissesse que você era protestante, que você era evangélico, você tinha um respeito por parte das pessoas. Você era respeitado pela sociedade, porque você era protestante, você era evangélico. Hoje em dia, dá até vergonha de dizer, A gente tem receio de dizer que é evangélico, por conta dessa identidade que a gente acabou perdendo ao longo do tempo. Mas nós estamos tratando aqui, durante o mês de março, justamente para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente remar na direção contrária, assumir a nossa identidade como cristãos que somos, como discípulos de Jesus. Assumir a nossa identidade. Quero dizer que você que leva o nome de Cristo, você tem uma identidade. Você tem uma identidade. E você não pode permitir que ela se perca. E também não pode viver como um agente secreto. Você tem que mostrar a sua cara. Você tem que mostrar a sua identidade. Porque é a partir daí que Jesus vai usar a sua vida para você ser uma bênção, onde quer que você esteja. A nossa agenda é em março. Começamos no primeiro domingo. Quem sou eu? Fósforo riscado, já ficou para trás. A nossa identidade propriamente dita. Domingo passado, qual é a minha agenda? Como é que eu tenho vivido entre domingos? Quem eu sou de segunda a sábado? Como é que eu tenho vivido? Fósforos riscados também, já foi. Hoje nós vamos falar sobre o que estou buscando. Qual é a sua busca? Qual é a sua busca? Você que amanhã vai levantar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Qual é a sua busca? Qual é a sua busca? E no domingo que vem, se Deus permitir, como viver na atual sociedade? Como viver na atual sociedade? O que vimos anteriormente, os princípios, no primeiro domingo, essa é a nossa identidade. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Assim, pouco importa o que eu faço, tenho ou digam de mim. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. E eu não sou o que os outros dizem a meu respeito. Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. Essa é a minha identidade. No domingo passado, devo lutar com todas as minhas forças para passar da vida absurda à atenção obediente. Qual é a minha agenda? Talvez a vida absurda. Vida absurda é a vida surda para Deus. Vida absurda é a vida que não ouve a Deus. E que, portanto, vai dando cabeçada. Porque quem não ouve a Deus, dá cabeçada. Então eu migro. Eu deixo essa vida absurda e caminho na direção da atenção obediente. Aprendemos aqui que obediência vem do latim, audire. Tem a ver com audição. A pessoa obediente é a pessoa que ouve. E nós precisamos recuperar a nossa audição. Porque o discípulo de Jesus ouve Jesus. Eu tenho até vergonha de dizer isso. Porque é tão óbvio. Parece descer para baixo, subir para cima, chuva molhada, entrar para dentro, sair para fora. Parece pleonasmo. Mas o discípulo de Jesus ouve Jesus. Simples assim. Mas é talvez bem possível que nós tenhamos ficado surdos para Jesus.
E aí as tantas cabeçadas que nós demos, ou então estamos dando. Foi isso que nós vimos. O que estou buscando? E hoje, onde é que está o Mateus Soeiro? Está ali, ainda bem que você veio hoje. Porque hoje eu vou pregar um sermão impopular. Então, se vocês quiserem me bater, vão ter que enfrentar o Mateus Soeiro primeiro. O Mateus Soeiro é campeão de jiu-jitsu. Ele é campeão de jiu-jitsu. Então, quem quiser me bater, vai ter que pegar o Mateus Soeiro primeiro. Porque hoje eu vou pregar um sermão impopular. E por que eu vou pregar um sermão impopular? Porque hoje eu vou falar sobre ambição. E eu sei que vai ser incômodo. Eu sei que vai ser ruim ouvir o que eu vou dizer. Eu sei que eu vou mexer num vespeiro. A não ser que eu use um subterfúgio. Eu pense assim, puxa vida, que pastor, hein? Que pastor. Como é que ele está tendo coragem de dizer isso? Mas é uma pena que o meu cunhado não tenha vindo hoje. Porque esse sermão que ele está pregando dá certinho para o meu cunhado. Para mim não, mas para o meu cunhado dá certinho. Se você ir por esse caminho, talvez o sermão não me incomode. Mas se Deus falar ao seu coração e a carapuça servir, vai incomodar. O que é que você está buscando? Tanto esforço empregado, as suas energias mais vitais, o seu vigor, o seu ânimo, a sua paixão. O que você está buscando? Vamos para o nosso mestre, Henry Nouwen. A nossa vida nesta sociedade tecnológica e altamente competitiva caracteriza-se por um impulso generalizado para o movimento. É difícil para nós imaginarmos-nos sequer fora deste estilo de vida. Toda a nossa forma de viver se estrutura à volta da ascensão, na escalada do êxito e da chegada ao seu topo. O nosso próprio sentido de vitalidade depende de sermos parte desse esforço ascendente e da alegria que deriva das recompensas recebidas ao longo do caminho. Gustavo, simplifique. Henry Nouwen está dizendo para a gente que o Ocidente corre atrás de sucesso. A gente só enxerga a vida por um prisma. A ascensão. Então eu deixo de comer. Ou então como em pé. Aquela coxinha. Tem um nome aquela coxinha. Jesus te chama. Sim. Como em pé uma coxinha, rapidinho, porque não posso parar, não posso parar. Tenho que produzir, tenho meta. Hora extra. Todo dia, várias horas extras. Vendo as minhas férias. Vendo as minhas férias. Saio de casa, está escuro, e volto para casa, está escuro. Não vejo o meu cônjuge. Não vejo os meus filhos. Quando saio, estão dormindo. Quando volto, já estão ensonados para dormir. Por que a gente faz essas coisas? Alguém disse aí, e disse bem. Essa é a pegada do Ocidente. Essa é a pegada do Ocidente. É esse movimento ascendente, que a gente pode substituir essa palavrinha por sucesso, que dá certinho.
Não temos problema nenhum em substituir a palavra. Essa é a pegada do Ocidente, sucesso. E no altar do sucesso, nós somos encorajados e nós fazemos isso, nós sacrificamos a nossa própria vida no altar do sucesso. Porque Deus me livre de ser um fracassado. Deus me livre de ser visto como um fracassado, um loser, um perdedor. Deus me livre disso. Eu quero sucesso, eu busco sucesso, eu sonho com o sucesso, eu respiro o sucesso. É o sucesso, o sucesso, o sucesso. Qual é o problema com esse estilo de vida? Pô, pastor, todo mundo vive assim. Você está sendo muito romântico. Você está sendo o último romântico. Qual é o problema? Eu vivo assim mesmo. A minha parentela vive dessa mesma maneira. Lá no trabalho, essa é a pegada. A minha vizinhança, desse jeito. Todas as pessoas com as quais eu convivo vivem buscando o sucesso. Qual é o problema disso? Tem problema? Não tem problema? Gostei de uma frase do Pondé. O sucesso, seja ele físico, financeiro ou intelectual, sempre foi um desafio. O risco do sucesso é deformar a alma. E eu cravo aqui. Onde está o Mateus Soeiro? Eu sou valente no prefácio. Sou valente no prefácio. Até a página 2, 3. Depois eu já apelo para o Mateus Soeiro. O Ocidente tem a alma deformada. O oriental, ao que me consta, vive de um outro jeito, de uma outra maneira, outros valores, outros princípios. Mas o Ocidente, eu acho que cabe nessa frase do Pondé. O risco do sucesso é deformar a alma. A minha alma é deformada por essa busca desenfreada, sem limites. Eu viro um bicho. Eu viro um monstro. Pelo sucesso eu mato. Pelo sucesso eu morro. Pelo sucesso vale tudo. Mas não perca de vista uma coisa. Quem é que nós somos mesmo? Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos e filhas amados, amadas de Deus. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que os outros dizem a meu respeito. Como é que é a minha agenda mesmo? Eu luto com todas as minhas forças para abandonar uma agenda, uma vida absurda, para viver de que maneira? A obediência atenta. Eu ouço Deus. Então, qual deve ser a minha busca? Qual deve ser a minha busca? E aí, eu vou ler um texto com vocês, que é um texto mais do que profundo, profundíssimo. Aliás, é um texto que os estudiosos dizem que é pré-paulino. O que eu estou querendo dizer com isso? Paulo usou numa das cartas dele, mas era um texto que a igreja cantava, era um hino, que Paulo incorporou. É o famoso recorte e cola. Isso. Ctrl C, Ctrl V. Paulo pegou um hino, deve ter dado um tapa e colocou na carta que ele escreveu aos Filipenses. Você já leu. E digo para você, quando eu leio eu passo mal. Eu passo mal, porque eu não consigo ler esse texto mecanicamente. Eu não consigo. Se você consegue, eu vou orar por você, para que você não leia mais mecanicamente esse texto. Porque esse é um texto que mexe com a gente.
Veja o que esse texto diz, Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês diferente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Como você está? Como vocês estão sentados? Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor, continue falando conosco, porque nós precisamos muito ouvir a sua voz. E mais do que isso, nós precisamos de cura para a nossa alma. Porque essa busca desenfreada pelo sucesso deformou a nossa alma e tem nos adoecido. Nós estamos sozinhos, nós estamos alienados e o nosso coração, Senhor, está corrompido. Mas eu peço a sua misericórdia, clamo pela sua misericórdia, para que hoje, nesta noite, o Senhor nos liberte. Que nós possamos confiar na sua providência. E que nós possamos, Senhor, aprender a grande lição do contentamento, da gratidão. Ah, Senhor, como nós precisamos aprender a lição do contentamento, da gratidão. Como nós precisamos, Senhor, nos debruçar sobre a doutrina da providência para estudar, para aprender e para viver, Senhor, essa doutrina tão bonita na nossa vida. Viver como se tudo dependesse da gente está nos matando, Senhor. Está nos matando. Nós estamos asfixiados debaixo de escombros. Tenha misericórdia de nós, Senhor, da nossa ganância, da nossa cupidez, do nosso amor pelo dinheiro, do nosso apego, Senhor, por status, por posição. Talvez já tenhamos prejudicado pessoas, Senhor. Talvez já tenhamos sido prejudicados. Tenha misericórdia de nós e nos salve, Senhor. Nos salve do nosso coração enganoso. Nos salve de nós mesmos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O que estou buscando? Vamos para o princípio? É o terceiro princípio do mês. Vamos para ele. Vamos ler todos juntos? Desista da busca compulsiva pela ascensão, a fim de incorporar o desapego, a simplicidade e a humildade da vida de Jesus. Desista da busca compulsiva pela ascensão, a fim de incorporar o desapego, a simplicidade e a humildade da vida de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma. A mesma. A mesma. É para a gente olhar, é para a gente imitar. É a mesma atitude que ele teve. Talvez você pergunte,
Pastor, de que atitude você está falando? Qual a atitude de Jesus, pastor? O versículo responde que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É dessa atitude que Paulo está falando, simples assim. Simples assim. Seja a atitude de vocês a mesma. E aí, perguntas óbvias. Poderia o discípulo de Jesus ser uma pessoa gananciosa? Olhando para esse texto? Sim ou não? Poderia o discípulo de Jesus ser uma pessoa apegada? Olhando para esse texto? Poderia o discípulo de Jesus ter uma vida baseada em consumo e acúmulo? Olhando para esse texto? Dá para encaixar? Sim ou não, gente? É isso. Porém, a nossa família, a nossa sociedade, a nossa cultura, o ambiente de trabalho, as nossas amizades, dizem para a gente exatamente o contrário. E essa é a nossa desgraça e essa é a nossa ruína. Porque a gente não quer consumir, mas a gente tem uma pegada consumista. A gente quer desapegar, a gente quer compartilhar, mas a gente acumula. Vou contar uma história para vocês. Como eu já passei por 6 igrejas, claro que eu não vou citar nomes, o segredo profissional deve prevalecer, né? Mas eu vou contar o caso. No 5º dia útil eu fui receber. Procurei o tesoureiro da igreja. Fui até o escritório dele para receber. Quando eu cheguei, chegou junto comigo um vendedor de bilhetes de loteria. Chegou junto comigo, chegamos juntos assim. Eu um pouquinho à frente, ele ficou atrás. Eu olhei para a mesa do tesoureiro da igreja, ele vermelho. Porque ele olhando para a porta, ele me viu e viu o vendedor de bilhetes. E o cara falou, e aí fulano, vai ficar hoje? Ele ficou constrangido, falou, não, hoje não posso. Detalhe, esse irmão era um profissional, ele era biprofissional, porque ele tinha 2 faculdades. E exercia os 2 ofícios. Um homem próspero, ele prosperou. E ele tinha investido nos últimos anos em compra de imóveis. Ele tinha adquirido nos últimos anos 22 imóveis. E ele, além do escritório, então vivia da renda dos aluguéis. 22 imóveis. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Suponhamos que ele alugasse cada um dos imóveis por R$1.000. É uma suposição. R$1.000. Então, fazendo chuva, fazendo sol, ele amealhava ao mês R$22.000 só de aluguel. Mais o escritório. Tudo isso passou pela minha cabeça naquele momento, em que o vendedor de bilhetes chegou comigo. E aí é claro que ele veio se justificar. Ele falou, Gustavo, eu tenho uma preocupação com a fulana. E citou o nome da esposa. Porque se eu vier a falhar, eu quero que ela fique assistida. Eu não falei nada. Eu fiz cara de árvore.
Cara de árvore, Débora. Cara de árvore. Eu fiz cara de árvore, né? Sabe? Cara de paisagem. Porque o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Ninguém se acha ganancioso. Ganancioso é o nosso cunhado. Ele é ganancioso, a gente não. A gente não. A gente é prevenido. Porque se eu falhar, como é que vai ficar a minha esposa? 1 ano depois, esse homem morreu. Ele passou mal um dia no trabalho, foi levado para o hospital às pressas. 2 dias depois, óbito. Todo aquele patrimônio caiu no colo da viúva. O direito civil tem um nome bonito para isso, Márcia. Cônjuge supérstite. Caiu no colo da cônjuge supérstite. 1 ano depois, a mulher morreu. 1 ano depois, ela estava morta também. Eu a visitei nesse ínterim e ela dizia para mim: Gustavo, lixo, eu quero ele. Não vejo a hora de estar com ele. Me leva a Jesus. 1 ano depois, ela estava morta. Olha como é a vida. Será que vale a pena tanta correria, tanta preocupação? Será que é assim que Jesus quer que os seus discípulos vivam? Será que é assim? Eu cheguei a uma conclusão. A gente estrutura toda a nossa vida, e é por isso que a gente entra nessa vida louca, porque, na verdade, a gente não quer depender de Deus. Depender de Deus para nós é um castigo. Então, como a gente não quer depender de Deus, a gente entra nessa vida louca, para a gente não depender de Deus. Não quero depender de Deus. Gustavo, como assim? Ué, vocês se lembram da experiência do deserto? Quando Deus mandava o maná? Deus prometeu para o povo: todo dia eu vou mandar fresquinho. Não acumulem. Na primeira experiência que o maná caiu, o povo foi juntando. Porque eu vou esperar chegar o dia seguinte, vai que não tenha maná. O que aconteceu lá no deserto? Aquilo apodreceu, né? E Deus deu uma lambada no povo. Para o povo aprender a esperar o manazinho cair. E todo dia o manazinho caiu. Durante aquele período. Todo dia. Porque é o Deus da providência. A gente vai caminhando e o tapete da providência vai se desenrolando diante de nós. Abriu mão dos benefícios de ser Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de servo, tornou-se homem, a si mesmo se humilhou, foi obediente até a morte e morreu como um criminoso, porque à época cruz era para criminoso. Qual é o movimento que a gente vê na vida de Jesus? E está claro, está explícito no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Qual é o movimento? Sendo Deus, foi obediente até a morte e morte de cruz. Qual é o movimento? É descendente. Volto às minhas perguntas. Dá para encaixar um discípulo desse Jesus ser um cara ganancioso? Dá para encaixar um discípulo desse Jesus ser um sujeito com uma ambição descontrolada, desenfreada? Dá para encaixar? Dá para encaixar o discípulo desse Jesus ser um cara que ama o dinheiro, ama Mamon e serve a Mamon? E se ajoelha e se curva a Mamon? Dá para encaixar?
Eu tenho dificuldade. Porém, somos ocidentais. E no Ocidente, qual é a pegada? Sucesso. 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 Então, como é que nós vivemos? Sucesso. Visibilidade. Afinal de contas, quem não é visto não é? Influência. Reconhecimento. Gratificação financeira. Me gosta ganhar dinheiro, dinheiro, money, money, dinheiro, dinheiro. O traje a rigor. Me gosta, tu gosta, nós gosta. Status. Qual é o nosso movimento? Sempre. 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 Aprendemos assim, né? Quem é o herói para o ocidental? Quem é o herói? O estereótipo do herói. Quem é o herói? É aquele sujeito humildezinho que morava na roça, andava com o pezinho no chão, né? Comia lá um fubazinho, daí ele conseguia uma bolsa, sei lá, apareceu uma alma caridosa, pagou uma escolinha para ele numa cidadezinha maior, então ele foi para a cidadezinha maior, ele fazia um trabalhinho, fazia uma coisinha aqui e ali, e ele foi crescendo, ele foi estudando, depois alguém apareceu, pagou uma faculdadezinha para ele, ele passou com muito esforço, foi estudando, foi trabalhando, não comia, não dormia, ele foi trabalhando, e daqui a pouco, depois de muitos e muitos anos, ele virou um empresário de sucesso. Esse é o herói para o Ocidente. É o cara que era pobre e ficou rico. A gente paga para ouvir esses testemunhos. A gente paga. No universo empresarial, as pessoas ouvem esses caras aí. O cara que era um nada e virou um mega blaster. Então a gente vai ouvir o cara para a gente aprender. E tomara que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar. Eu me abraço nele assim, ó, e pum, o raio cai em mim. Mas quem é o herói do Novo Testamento? É Jesus. E ele, sendo Deus, abriu mão da prerrogativa, dos benefícios da divindade e se tornou homem, e se esvaziou, e se tornou servo, e foi obediente até a morte. Sabe quem é o herói do Novo Testamento? O cara que era rico e se fez pobre. Não é? E que ficou pobre porque quebrou, deu ruim. PT, Dilma, quebrou. Não, ele se fez pobre. Ele se esvaziou. Essa é a palavra que me incomoda no texto. O esvaziar-se. O esvaziamento. Essa é a palavra que me pega pelo colarinho. Porque nós somos cheios de nós mesmos. Eu sou cheio de mim. E eu vejo que Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou. Essa é a palavra que me pega. Essa é a palavra que me machuca. Ele se esvaziou. Jesus deixa poucas dúvidas, ou nenhuma dúvida, de que o caminho que ele seguiu é o mesmo caminho que tem para oferecer aos seus discípulos. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Com grande persistência, Jesus aponta o caminho do esvaziamento de si.
Quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo. Para Jesus, o maior é o menor. O caminho do esvaziamento é o caminho da cruz. Quem não tomar a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Aquele que conservar a vida para si, há de perdê-la. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, há de salvá-la. Gustavo, você está chegando no final do sermão. Cara, que coisa louca. Fale para mim, qual é o ponto? Onde é que você quis chegar? Ser 100% como Jesus, fazer aquilo que Ele fez, a gente não consegue. Não consegue hoje, não vai conseguir amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente não vai conseguir. Mas sabe onde eu quero chegar? Nisso que eu vou dizer agora. Meu querido irmão e minha querida irmã, controle a sua ambição. Freie e refreie a sua ambição. Esse é o ponto. Voltando para o princípio. Desista da busca, eu usei uma palavrinha ali da psicologia. A busca compulsiva, é uma compulsão, é algo que a gente não consegue controlar, dominar. Acho que é isso, não sou psicólogo. Estou chutando. Nota 7. Com 7 eu passo de ano. Tá bom. A busca compulsiva. Sucesso. Se você tem medo do fracasso, tenha medo também do sucesso. Tenha medo também do sucesso. Sabe por quê? Luiz Felipe Pondé. O sucesso deforma a alma. O sucesso deforma a alma. Tenha medo do sucesso. É aí que eu quero chegar. Sabe qual é a grande lição para a nossa geração? Uma palavrinha tão bonita, pelo menos eu gosto dessa palavrinha. Contentamento. Você é contente com aquilo que Deus tem dado a você? Ou não está bom? Não está bom, né? Claro que não está bom. A gente sempre queria mais. Se eu fizer uma enquete aqui, quem é que está contente com o salário? Todo mundo. Porque a gente sempre acha que a gente poderia ganhar um pouquinho mais, né? Quem está contente aqui com o cargo na empresa, com a função na empresa? A gente sempre acha que a gente poderia ser o nosso, estar no lugar do nosso chefe, do nosso gerente, do nosso diretor. A gente sempre acha. E porque a gente não está, a gente fica descontente. Tudo fica sem brilho, sem sabor. O mundo fica embotado. A grande lição para nós é o contentamento. É o contentamento. O contentamento está linkado com uma outra palavrinha, cara a nós também. Gratidão. Se eu tenho contentamento na minha vida, consequentemente eu sou grato. Eu sou grato. Você é grato a Deus por aquilo que Ele lhe deu e por aquilo que Ele lhe tem dado? Você é grato a Deus? Ou você está olhando justamente para aquilo que na sua opinião está faltando? Ah, porque sempre falta uma coisinha, né? A gente diz assim, se eu tivesse aquilo eu seria feliz. Viu?
Como diria aquele filósofo, eu não sei se foi Nietzsche. Não, foi o compadre Washington. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. A gente pensa assim, né? Ah, se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. O nosso contentamento, a nossa felicidade dura 5 segundos. Depois já perdeu a graça. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Pergunta, onde Jesus chegou fazendo o que fez? Onde ele chegou? Vamos ler juntos? Por isso, calma. Por isso o quê? Ele abriu mão, ele renunciou, ele se esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, vamos lá? Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você já imaginou? O nome que está acima de todo o nome. E chegará um dia, e esse dia há de chegar, é nisso que nós cremos, que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Há de chegar esse dia. E esse dia há de chegar. Essa é a nossa fé. Nós esperamos a volta, o retorno, a restauração de todas as coisas. É nisso que nós cremos. E Jesus será o Senhor. Desapego, simplicidade, humildade, como essas palavras soam aos seus ouvidos. Mexe com você? Mexe com esse impulso, com essa compulsão a consumir, a acumular? Essas palavras mexem? Devem mexer. Porque essas palavras, para os discípulos de Jesus, são palavras bem familiares. Bem familiares. O discípulo de Jesus precisa ser desapegado, simples, humilde. O que move a sua vida? A ambição egoísta ou o Espírito de Deus? O que move a sua vida? Mamon ou Deus? O que move a sua vida? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É a mesma, não é outra. É a mesma. É a mesma. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude a aplicar essa palavra na nossa vida, que é muito difícil. Somente pela graça. Somente pela graça de Deus. Que isso seja uma verdade. Que a gente não seja discípulo ostentação. É a pegada. Ostentação. Que a gente não seja discípulo ostentação. Porque discípulo ostentação não existe. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás.
Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o nosso prazer pela ganância, Senhor. Tira o meu prazer pelo pecado. Tira a nossa independência, Deus. Coloca o caráter de Jesus em mim. Eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh,
simples como Jesus, apenas como Jesus. Desejo a todos vocês uma excelente semana, que Deus olhe para vocês, que Deus olhe para vocês, que Deus sorria para vocês. Essa é a minha oração. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Guie, Senhor, cada um dos nossos passos. Livra-nos de nós mesmos, salva-nos de nós mesmos, o nosso coração enganoso, o nosso coração idólatra. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, conduz cada um dos nossos passos, e que verdadeiramente nós possamos viver para a sua glória, possamos ser discípulos de Jesus, pessoas desapegadas, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que têm contentamento e gratidão dentro do coração. Nós queremos aprender, precisamos aprender a grande lição da sua providência, porque o Senhor nunca permite que falte nada aos seus filhos e às suas filhas. Esse é o nosso testemunho. Muito obrigado pelo seu cuidado e pelo seu amor, renovados diariamente a cada um de nós.